Oi, gente, tudo bem? Vem cá, conta aqui pra mim nos comentários. Você ama uma maquiagem colorida? Ama rosa, pink, magenta, fúcsia, verde, amarelo, azul, seja qual cor for, mas tem medo de inserir essas cores na sua maquiagem ou usar e ficar parecendo que tá pronta pro carnaval? Eu já tive essa insegurança, mas superei e tenho a convicção de que maquiagem colorida bem feita pode sim ser usada com elegância em qualquer ocasião noturna. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse look fúcsia belíssimo, divino, usando produtos da Chanel e Yves Saint Laurent. Mas não é só isso. No final do vídeo eu fiz um swatch comparando as cores da paleta que eu usei com as cores de uma alternativa nacional que entrega um look muito semelhante. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Agora, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Para dar início ao make de hoje, eu vou usar uma base que está no meu top 3 de bases preferidas. É a Ultra Letan, que tem acabamento soft matte, cobertura média a alta e é de longa duração. Para aplicar essa base, vou usar esse pincel da Real Techniques, que tem esse formatinho assim de meia esfera, né? Eu gosto muito desse tipo de pincel para aplicar base. Bom, então vou mostrar aqui pra vocês, né? O lado com a base e o lado sem, pra vocês compararem a cobertura. Eu usei um pump desse lado. Aliás, não deu nenhum pump, ainda sobrou aqui na minha paleta. E olha só como ela é bonita. A textura é super leve, tá, gente? O sensorial dela é bem agradável, quase não dá pra sentir na pele. Ela é aquele tipo de mate que mantém alguma luminosidade, mantém um aspecto natural, que é sempre a minha preferência. Essa base tá no meu top 3 porque ela me traz muita segurança. Toda vez que eu uso ela para sair de casa, não importa quantas horas eu fico lá fora, quando eu volto, eu sempre me deparo com um produto que está intacto na minha pele. Então ela não abre, realmente dura por muitas horas, é de longa duração. Ela não craquela, não fica a pele oleosa. Muitas vezes eu uso ela sem selar e mesmo assim, mesmo eu tendo a zona T mais oleosa, né, minha pele é mista, ela fica perfeita, gente. Eu esqueci de dizer antes que a minha cor é a B10, tá? Com relação à oxidação, ela oxida um pouquinho depois de um tempinho que passa, mas nada muito significativo, não há uma mudança muito grande na cor, então também nesse aspecto ela é um produto excelente. Como ela tem uma cobertura muito boa, eu não vou nem usar corretivo no meu rosto por enquanto. Eu vou esperar chegar no final da maquiagem para ver se eu acho que precisa ou não, porque por enquanto eu olhando assim, me parece que pro meu gosto tá suficiente de cobertura. Porém, eu vou usar esse produtinho aqui da Yves Saint Laurent, que é um corretivo, mas ele quase não tem cobertura. Apesar de ele levar o nome de corretivo, na minha opinião ele funciona mais como um iluminador. E também é uma ótima opção para usar como primer de olho. Ele ajuda a esfumar, ele ajuda a fixar, ele ajuda a dar mais pigmentação na sombra. Então, como a gente vai fazer um olho mais colorido hoje, eu vou usar esse produto como primer para dar uma forcinha ali na pigmentação das cores. Então, para quem não conhece esse produto ainda, ele vem com pincelzinho assim e é de apertar aqui embaixo. Então, apertou. Sempre que vai usar produto assim como primer, e aos poucos, né? Porque quando o assunto é primer de olho, às vezes menos é mais. Para espalhar, vou usar essa esponjinha da Essence. Eu vou iniciar os olhos com esse lápis preto da Yves Saint Laurent, que já vem com esse pincel chanfrado na outra extremidade. E vou aplicar ele na raiz dos cílios.
Percebam como esse lápis é super macio, super pigmentado e fácil de aplicar. O único problema é que leva 2 dias para você conseguir remover totalmente esse lápis. Então, quem não tem paciência com isso, ele não é indicado. Agora, se você não se importa de ter um pouquinho de trabalho para remover, esse daqui é perfeito, porque é muito fácil de trabalhar com ele. Então, eu vou passar na raiz do cílio sem muito cuidado, só fazendo borrãozinhos assim mesmo, tá? Dá um volumezinho maior aqui no final. Porque isso aqui depois vai ser coberto pela sombra. Vou vir agora com o pincel chanfrado e vou esfumar. Lápis preto aplicado na raiz dos cílios para dar mais volume, né? Ainda vamos de lápis preto, eu vou passar ele na linha d'água superior e na linha d'água inferior, porque esse é um look noturno e eu acho que fazer esse contorno deixa tudo mais misterioso e vai muito bem com o look colorido que a gente vai fazer hoje. Agora eu vou usar essa paleta da Chanel, que é a Enchanted Night, e com o dedo mesmo vou aplicar essa cor fúcsia na pálpebra móvel. E vou vir com ela por cima do lápis preto, tá? Sem medo. Agora eu vou escurecer o canto externo dos olhos usando essa cor roxa belíssima. Que foi muito pra fora, deu uma borrada, então vou vir com a esponjinha e retirar essa parte aqui. Minha unha tá muito comprida, então está meio difícil pra eu aplicar em regiões pequenas assim com o dedo. Então eu vou usar o bom e velho aplicador de sombras de esponjinha. Esse é da Art Deco e é legal porque, além de ter um cabo alongado, ele também vem com esponjinhas em tamanhos diferentes que dá pra trocar conforme a nossa necessidade, né? Nesse caso, eu estou usando a menorzinha, que facilita bastante na hora de aplicar sombra colorida ou cintilante aqui no canto externo. Agora eu vou pegar esse pincelzinho angulado para dar uma esfumada aqui no canto externo, usando a mesma sombra. Com esse pincel de definição do côncavo, eu vou vir com essa sombra cobre alaranjada e vamos esfumar esse colorido que a gente fez até agora. Então, eu aplico essa cor esfumando o côncavo e as extremidades dessa parte mais colorida. E, se sair do lugar, né, dessa direção aqui, vem com a esponjinha e limpa. Agora eu vou pegar essa sombra mais clarinha, cintilante, e vou dar uma iluminada aqui no canto interno da pálpebra móvel. Ai, que sombra mais linda, olha isso. Vou trazer ela um pouquinho mais aqui pra cima do pink, que ela é tão linda que eu não resisto. Eu vou iluminar aqui o osso das sobrancelhas
e trazer um pouco mais de iluminação também para essa parte interna do meu olho, usando novamente o corretivo iluminador da Yves Saint Laurent. Ele seca extremamente rápido, gente. Então é assim, aplicou, já vem com a esponjinha e já esfuma ele, tá? Como apliquei demais aqui nesse lado, tô trazendo já pro outro também, pra espalhar e não ter excesso. Agora, com o pincelzinho chanfrado, vou vir com essa sombra cobre alaranjada e fazer a linha inferior dos cílios. E vou iluminar um pouco mais aqui embaixo dos meus olhos. Fazer essa região também, para dar um up no olhar. Para isso, eu vou usar a mesma esponjinha da Essence, mas eu lavei ela, tá úmida. Como seca rápido esse iluminador, gente, ou corretivo, como vocês preferirem. Tem que ser muito rápido para aplicar. Lembrando que ele não tem cobertura, ou quase não tem cobertura, ele serve só para iluminar mesmo. Deixar um aspecto mais bonito, um acabamento mais bonito na maquiagem, né? Curvex. Vou usar a máscara de cílios da Yves Saint Laurent, a Lash Clash Máscara. Ela promete dar volume intenso, um efeito dramático. O único problema dela, na minha opinião, é que a circunferência aqui da embalagem é muito grande, então eu acho um pouco desconfortável na hora de pegar. E a escovinha também é bem grande, tá? Olha o tamanho dessa escova. Eu não sei se na câmera dá pra ter muita noção, mas ela é grande. Então, quem tem o olho menor, assim, como o meu, pode ser um desafio aplicar ela sem borrar. Mas vamos lá, vamos tentar. E tá lá, lado com a máscara e sem a máscara. Como vocês podem ver, ela entrega bastante volume. É uma máscara muito boa. Bom, para fazer o bronzer, eu vou usar o Hyper Bronze da Yves Saint Laurent na cor 2. Vou aplicar com o pincelzinho de sempre, que é da Real Techniques número 400, o meu preferido para aplicar bronzer, né? Esse bronzer é belíssimo. Naquela pegada, né, de uma cor não tão alaranjada, mais neutra. Eu acho que dessa linha, só a número 1, a cor número 1 e essa número 2, que não é tão quente, tão alaranjado. Os demais, se eu não me engano, são bem alaranjados. E aí eu não gosto. Mas a número 1 eu acho muito clarinha, então tem que se esforçar muito pra dar o efeito que eu gosto, né? Por ser uma cor muito clara. E essa número 2 eu acho que é na medida. Esse bronzer é perfeito, super fácil de esfumar. Olha como esfuma de uma forma uniforme. Muito lindo. Outro produto da Yves Saint Laurent que eu super recomendo. Para fazer o contorno do nariz, eu vou usar esse stick da Chanel, que na verdade é uma sombra. Só que como ele tem uma cor fria, perfeita para fazer contorno, e eu já vi algumas pessoas dizendo que dá super certo, eu vou testar aqui hoje com vocês. A única questão de usar isso daqui para fazer o contorno é que seca bem rápido
Então, passou, já tem que esfumar. Para isso, eu vou usar esse pincelzinho aqui, da Real Techniques. E já vou esfumar aqui, ó. Já tá secando já. Meu Deus, não vai arruinar minha maquiagem, pelo amor de Deus. Eu acho que eu prefiro esfumar com os dedos do que com o pincel, gente. Porque seca rápido e daí o calor do dedo faz com que esfume melhor. Vou fazer mais um pouquinho aqui. A cor dele é perfeita realmente para usar como contorno. Não é uma cor quente, né? É uma cor mais fria. Olha lá. Fica bem bonito. Só tem que ser um pouquinho ágil na hora de esfumar, mas realmente fica bem bonito. E como é um produto que seca bem, né? Tem longa duração, então é um contorno que não vai sair do lugar, vai ficar ali por muitas horas. Eu gostei. Bom, agora eu vou voltar com essa paleta da Chanel, porque esse é um produto multifuncional. Ele é para ser usado tanto como sombra, quanto como blush e iluminador também, porque essas cores, né, permitem. Essa paleta foi lançada no final do ano passado, em comemoração do final do ano. A Chanel sempre lança aí paletas comemorativas, produtos comemorativos, né, do final do ano. Inclusive, eu acho que o próximo vai ser lançado no mês que vem. Então, é um produto de edição limitada. Aqui na Dinamarca, a última vez que eu pesquisei, ainda era possível encontrar algumas poucas unidades nas lojas Matas, tá? Mas eu não sei se agora ainda é possível. No Brasil, eu acredito que não seja mais possível encontrar essa paleta. Então, eu vou continuar usando ela aqui, vou fazer o blush e o iluminador com ela. Mas depois, eu vou fazer um swatch de uma outra paletinha brasileira, de uma marca brasileira, para comparar ambas. Porque eu acho que elas entregam cores bem parecidas, não iguais, mas parecidas. Só que essa brasileira aqui, eu vou fazer o swatch, não é multifuncional. Então, essa aqui é multifuncional, eu vou continuar usando ela, vou usar como blush aqui. Vou usar o tom fúcsia para fazer o blush e vamos lá. Ó, vejam vocês como ela não é pigmentada como blush. Isso era um receio, né, quando essa paleta foi lançada. Nossa, mas é para ser usada como blush, uma cor tão forte. Mas quando você pega com um pincel assim fofinho, o produto vem na quantidade certa para ser usado como blush. Mas ao mesmo tempo permite um efeito bem colorido, bem dramático nos olhos, se aplicado com os dedos. Então, é um produto realmente especial, diferenciado, que a Chanel lançou, né? E olha que cor linda, gente. É uma cor que eu gosto tanto, eu acho tão lindo, mas eu tenho que tomar cuidado, né? Porque daqui a pouco viro a Penélope Charmosa ou a Pantera Cor-de-Rosa. Peppa Pig. Lindíssimo demais, gente. Tanto nos olhos quanto no rosto. Agora, para fazer às vezes do iluminador, eu vou usar esse tom cobre. Não só do iluminador, né? Também fazer um degradezinho aqui, pra não ficar tão pink o meu rosto, né? Olha que belíssimo isso, gente. Adoro. Pro nariz, eu vou misturar as duas cores assim, tá? Tirar o excesso e aplicar. E não é que eu tava esquecendo de fazer as sobrancelhas? Bom, pra isso vou usar o lápis de sobrancelhas da Yves Saint Laurent na cor número 2. Então, vamos lá. Começar bem no meio, assim, no centro. Esse lápis, eu já usei ele várias vezes, né? Mas ele é o seguinte.
Pra passar ele onde tem mais pelinho, como eu tô fazendo aqui, ele é bem tranquilo, não precisa ter muito cuidado pra passar, ele funciona bem. Mas por alguma razão, pra passar no início aqui da sobrancelha, onde a gente tem menos pelinho, eu pelo menos tenho menos, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado. Em algumas ocasiões já aconteceu dele não ficar muito uniforme ali, sabe? Então, eu vou usar ele aqui hoje para mostrar para vocês, porque eu quero fazer essa maquiagem só com produtos Chanel e Yves Saint Laurent, né? Mas eu acho que tem muitos produtos melhores no mercado, gente. Esse aqui eu não recomendo muito não, tá bom? Agora esfumar com bastante cuidado. Lembrando que essa é a minha experiência, tá? Eu não sei se mais gente teve a mesma experiência que eu usando esse lápis. Às vezes é a pele que não adere muito bem, né? O tipo de pele que não funciona muito bem para esse lápis, não sei. Maquiagem chegando ao fim, hora do batom. Eu vou usar esse balme da Chanel, que é o Rouge Coco Balm, na cor 762 Raspberry Kiss. E tá lá, gente. Look colorido, divino, feito com Chanel e Yves Saint Laurent. E como prometido, vou fazer agora um comparativo com a paletinha nacional, uma paletinha brasileira, que vocês podem usar para fazer um olho semelhante a esse que eu fiz com a paleta da Chanel. Eu estou me referindo a essa paleta aqui, da Contém 1 grama, é a paleta Disco Glam. Eu já conferi lá no site, vi que ela tá disponível, inclusive ela está na promoção, tá? Eu vou colocar as duas aqui lado a lado para mostrar para vocês, olha que lindíssimas. Então, o rosa da Contém 1 grama, o fúcsia da Chanel, o cobre da Contém 1 grama, o cobre da Chanel, um pouco mais alaranjado, né? O roxo da Contém 1 grama, o roxo da Chanel e por último ali, a cintilante clarinha da Contém 1 grama e embaixo a cintilante clarinha da Chanel, que comparando as duas, me parece que a da Chanel tem uma tonalidade um pouco mais rosada, né? Partículas mais rosadas. Se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no canal, comentem, curta, compartilhe com quem vocês sabem que também ama maquiagem. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje, um beijo e até o próximo vídeo.